O México sempre foi um local de pessoas corajosas e que dão a vida por um ideal, ideia ou alguma propriedade. Em uma terra com homens perigosos, a luta por propriedade se tornou um banho de sangue. Em 2010, um homem de 77 anos, sozinho, enfrentou um dos grupos criminosos mais perigosos da história do México para proteger a sua propriedade. Tudo isso a muita bala e muito sangue. Fala galera! Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Eu tô aqui mais um dia com vocês. E assim, pessoal, vocês garantiram pra gente com o like de vocês, com a inscrição no canal, com o Pix, com o Apoia-se, vocês garantiram que a gente conseguisse fazer um vídeo todos os dias, mano. Isso não tem preço. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é criar roteiros, pesquisar e apresentar aqui, trazer essas histórias para vocês. E hoje a gente vai trazer uma história muito boa do México. Um tiozinho muito doido que resolveu enfrentar vários sicários e trocar bala no bagulho, tá ligado? Vocês vão achar muito da hora essa história aí, eu tenho certeza absoluta. Para que esse vídeo chegue para mais pessoas, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa comunidade. Certo, rapaziada? Aí a gente continua produzindo todo dia para vocês. Edu, mais uma vez vamos pro México, roda a vinheta. Galera, sabe o que eu estou vestindo hoje? Vocês já estão ligados, né, tio? Não adianta nem ficar explicando muito, né? Rapaziada, eu sempre falo do quanto eu adoro as roupas da Insider. O conforto dessas tech shirts não tem igual, bicho. Eu pego uma camiseta dessa, da onde ela estiver, visto, sem me preocupar, porque ela desamassa no próprio corpo. Também posso passar o dia inteiro com essa camiseta que ela regula a temperatura do corpo e me deixa totalmente livre de odores. O tecido dessa camiseta dura 3 vezes mais do que a camiseta de algodão. Ela não desbota e está sempre parecendo nova. Vocês estão sempre vendo eu falar da tech shirt da Insider aqui, mas vocês tiveram coragem de testar? Rapaziada, eu uso e posso recomendar para vocês 100%. Para você que está querendo se vestir bem e de forma inteligente, tá? Com tecnologia, vai de Insider. Se você aplicar agora o cupom Iconografia12, você ganha 12% de desconto no seu carrinho. O link está na descrição e o QR Code já está na tela. Papo dado, entra lá no site, pega umas tech shirts, numas cores bem estilosas, aplica o cupom Iconografia12 e renova o seu armário com conforto e muita tecnologia. Agora vamos pro vídeo. Galera, tem um filósofo político que eu gosto muito chamado Nicolau Maquiavel. É daqueles que o pessoal fala das ideias maquiavélicas, lembra daquilo lá? Os fins justificam os meios, que é uma espécie de síntese da obra dele. Tá, então é o seguinte, o Nicolau Maquiavel, ele tem uma obra, a obra mais clássica dele que chama O Príncipe. Ele escreveu O Príncipe há muito tempo atrás, visando, tá, demonstrar passos que um político ou soberano deveriam dar para se manter no poder. Era uma espécie de manual de instruções de como governar ou como mandar. E ainda hoje ele é um clássico, O Príncipe, porque assim, clássico se define desse jeito. A primeira vez que você lê parece a milésima vez que você tá lendo, porque parece muito óbvio o que os caras tá falando. Mas a milésima vez que você tá lendo parece a primeira, porque sempre te acrescenta coisas novas. Então O Príncipe continua sendo um clássico da filosofia e da ciência política, beleza? Entre tantas lições que o Nicolau Maquiavel fala no livro e entre tantas lições que o livro passa sobre organização social, essência humana das pessoas, dinâmica do poder, ele diz uma coisa muito importante. O Nicolau Maquiavel fala para evitar confiscar injustamente a propriedade de alguém. Quando eu tô falando propriedade, eu não tô falando no sentido de só um carro e tal, mas coisas que pertencem à pessoa, ao coração da pessoa, ao carinho da pessoa. Alguns comentadores dizem que para o autor, tirar a vida de alguém próximo não seria tão danoso como tirar uma propriedade a qual, né, uma propriedade que o cara criou seus filhos, a sua família, e aqui ele tem um carinho todo especial. Obviamente, né, pessoal, eu não tô falando aqui de um cara que tem 300 fazendas. Isso os soberanos faziam, eles confiscavam muitas terras. Eu tô falando de um sujeito que tem um pedaço de terra e depende totalmente dele para tirar o seu sustento e tocar a sua vida. E esse lance de tomar a propriedade é o fio condutor da história de Alejo Garzatames, um senhor de 77 anos que fez uma coisa incrível.
quase que inacreditável. Na verdade, se colocasse em filme, muitas vezes alguém acharia forçado que isso tivesse acontecido, mas isso foi total realidade, é uma história bastante conhecida no México. Bom, pessoal, Alejo nasceu na cidade de Allende, no México, no ano de 1933. Alejo cresceu naquela região, em meias colinas ali. Ele tinha um grande conhecimento geográfico da área e o pai dele era serralheiro e extraía madeira tanto para vender quanto para fazer móveis, né, e comercializar esses móveis já com valor agregado. Apesar de ter uma propriedade, a família era muito humilde na infância e na juventude de Alejo. E durante a juventude, o Alejo se despontou como um líder político local, ajudando a comunidade a crescer e até dividindo lucros de sua propriedade. A região rural de Allende, pessoal, gostava demais do Alejo, tanto que deram-lhe o apelido de Dom Alejo, ou Dom Alejo, né? Mas Dom Alejo, como sinal de respeito. Além do trabalho no campo, Alejo tinha duas paixões: pescar e caçar. Ele era tirador esportivo e também caçador. Eu particularmente odeio esse negócio de caça, tá? Tem que deixar aqui. Acho que é nada a ver e um absurdo com os animais, tá bom? Mas em certas regiões, esse lance aí é tradicional e tal. E tem gente que faz até para controle de fauna local ali, da onde os caras estão, né? Mas é o que dizem, né? Eu acho errado, assim, eu não curto essas ideias, não. Mas enfim, a discussão aqui também não é essa, não é minha opinião. O importante é vocês saberem que ele era bom de tiro e que ele tinha uma coleção de armas a qual ele usava para fazer caça e dar tiro esportivo. Com o tempo, Alejo foi prosperando e conseguiu comprar um rancho no estado de Tamaulipas. Quem acompanha o nosso vídeo sabe da periculosidade do estado de Tamaulipas. Isso do Alejo comprar o rancho lá em Tamaulipas aconteceu nos anos 2000, no início dos anos 2000. Época em Tamaulipas que estava nascendo uma organização conhecida como Los Zetas. Perigosíssima, tá? Nós não vamos nos aprofundar muito na história dos Los Zetas, porque a gente já tem bastante coisa aqui falando sobre eles. A gente tem a Jalisco Nova Geração, que conta um pouco da história dos Los Zetas. A gente tem o vídeo específico sobre a história deles. E a gente tem um vídeo sobre o Valentim Elizalde, que foi um cantor que perdeu a vida na mão do cara dos Los Zetas porque cantou alguma coisa errada. Esses vídeos a gente vai deixar no card para vocês, para que vocês entendam melhor. Mas a gente vai dar um resumo da ideia do Los Zetas para vocês. E aí vocês assistem esses outros vídeos aí, vocês assistem depois desse aqui. Então, basicamente, pessoal, os Los Zetas era formado por agentes das Forças Armadas Mexicanas, recrutados por um cara chamado Osiel Cárdenas, que era chefe do cartel do Golfo, não era chefe dos Los Zetas. Os Los Zetas se formam depois. Esses caras recrutados, eles eram violentíssimos e começaram a agir no México, tomando terras dos outros, principalmente em Tamaulipas, local de origem desses caras. E assim, os Los Zetas, pessoal, eles acabaram, em meados dos anos 2000 ali, sendo considerados o cartel mais violento do México, tá? Eles eram violentíssimos de verdade. Eles romperam com o Osiel Cárdenas quando ele foi preso, saíram do cartel do Golfo e formaram o próprio grupo criminoso. O rancho de Dom Alejo não era nada demais, era simples. Tinha alguns animais, uma casa pequena, tá? Era uma coisa assim, bem artesanal mesmo, bem assim, eu que fiz. Mas ali no rancho estava materializado o sonho do Alejo desde criança de ter a própria propriedade e poder ali criar seus animais, fazer suas caças e outras coisas que ele gostava. Aliás, ele usava também o local para caçar e fazer comida da própria caça que ele conseguia. Então veja como aquilo era uma coisa importante para ele. O cara tinha filhas, esposa, uma delas já tinha acabado a faculdade, tinha neto, tá? Aos 77 anos ele levava uma vida muito tranquila com tudo que havia conquistado. Ele chegou a uma aposentadoria com coisas ali que ele podia usufruir. O cara tava aposentadão, mano, de boa. Pô, Fernandão, eu falo, mano, o cara tá aposentadão, pra que você vai mexer com um cara desse, né, mano? 77 anos, sossegado, conseguiu se aposentar, tá tranquilo. Você entende uma coisa dessa, Fernandão? Ah, é difícil. Isso é uma das coisas muito doidas, assim, de todas as maldades que os grupos mexicanos têm. Essas é ruim também, esse negócio de confiscar, tomar coisas dos outros, né, cara? Embaçado. Em 2010, era o auge da expansão do cartel Los Zetas. Eles, inclusive, tomaram vários lugares em outros estados, não só em Tamaulipas. Como eu já contei aqui pra vocês, eles eram extremamente perigosos e cruéis. Quem ficasse na frente deles, tomava chumbo. E já era, rapaziada, era desse jeito mesmo que era feito as coisas. Os caras resolveram, então, os Los Zetas, fazer uma proposta para ficarem com o rancho de Dom Alejo, tá? Eles queriam aquela região porque era uma região geográfica importante para eles. E a proposta era a seguinte: o Dom Alejo
tinha 24 a 48 horas pra sair do rancho e entregar o bagulho pro Losetas. Essa era a proposta dos caras, tá bom? Se ele não entregasse as terras, a viúva dele certamente entregaria. Foi isso aí que os caras falaram. Os caras deram esse recado com alguns sicários, né? Eles mandaram alguns sicários lá no local e deram esse recado. Dom Alejo se recusou a entregar a propriedade. E aí, no dia seguinte, ele falou assim, bom, esses caras querem levar minha propriedade, então vai ter que vir pegar. Aí, no dia seguinte, o Dom Alejo acordou cedo, tomou um bom café e dispensou os funcionários do rancho. Falou, ó, vai todo mundo embora agora, porque vai acontecer uma coisa aqui que vocês não querem ficar. E ele avisou a mulher também, e aí nesse dia que ele dispensou os funcionários, um pouquinho depois das 7 horas da manhã, cerca de 20 sicários armados foram até a frente do rancho. Sicários do Losetas, tá? Eles tinham noção de que o velho não iria entregar as chaves da propriedade já. Então, eles chegaram lá, não foram fortemente armados, tá? Porque, enfim, né, galera, eles foram enfrentar lá um homem de 77 anos, e eles acharam que o cara teria fugido, né? Mas eles ficaram ligeiro porque tava tudo muito silencioso dentro do rancho. Os caras deram então uma rajada de tiro pra cima, pra ver se alguém saía da casa e eles avistavam algum movimento, né? Porque também esses caras, eles são ligeiros, né? Eles mesmo vendo silêncio e tal, eles sabem, pô, o cara pode ter armado uma emboscada. Depois da rajada pra cima, adivinha, os sicários foram surpreendidos por um monte de pipoco. Pou, pou, pou. Era o Dom Alejo sentando o dedo nos caras. O tiozinho, rapaziada, descarregou vários pentes e foi esse cara pulando pra tudo quanto é lado, igual você bateu o pé na frente de barata, sacou? Dizem que foi tanto tiro, rapaz, e tão bem dado, que os caras acharam que tinha pelo menos 5 caras dentro da fazenda e não era só um senhorzinho de 77 anos aposentado. Como os caras foram na casa de um senhor de 77 anos, eles não levaram uma .50 e bazucas, tá ligado? O que facilitou ainda mais a resistência de Dom Alejo, que ganhou inclusive o nome, a Última Resistência. Mano, a esposa e as filhas disseram que o cara ligou pra elas no dia anterior dizendo que as amava, mas que ia fazer umas fitas, tá ligado? E aí o maluco resolveu lutar até o fim pra manter a propriedade e já era, irmão. Depois de meia hora de tiroteio, a polícia e a marinha mexicana foram chamadas, né? Pô, um monte de pipoco pra todo lado. Provavelmente algum vizinho, algum funcionário que tava ali perto chamou. Algum funcionário, né, que morava perto do lugar, porque lá dentro não tinha ninguém que ele tinha dispensado. E aí, quando a polícia, quando as forças armadas chegaram, eles entraram na casa, não tinha ninguém, né? Os caras tinham fugido e acharam dentro da casa 6 corpos a princípio. Todos eles eram de sicários dos Zetas que sucumbiram aos disparos. Gente, tinha pipoco na casa inteira, uns buracos enormes. O corpo de Dom Alejo foi encontrado também, estava com um rifle na mão. Parecia que ele ia atirar, entendeu? Não soltou o rifle. E ele tinha rifles e armadilhas em várias partes da casa, o que demonstrou que ele se preparou para enfrentar esses sicários, tá? Se viesse mais gente, ele teria enfrentado também. E aí, cara, um ato de bravura desse não sai em vão. As pessoas vão se influenciando e se levantando para lutar usando esse exemplo. No fim das contas, Alejo virou uma espécie de Marte, de símbolo, e ele foi ovacionado e muitos grupos de resistência aos Losetas se formaram dentro do país usando o Alejo como referência. A gente tem um vídeo contando a história dos grupos de resistências mexicanas aqui contra os cartéis que surgiram principalmente nessa época. Eu acho que é interessante vocês darem uma olhada, vamos deixar no card também. Bom, após muitas homenagens, Alejo virou música, livro, poema, história em quadrinhos e até peça de teatro. É uma ótima história e é muito legal poder trazê-la para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história do Dom Alejo, o homem dos tiros. O tiozinho que mesmo aposentado, conseguiu aposentar pelo menos 6 sicários dos Losetas a bala. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajude a gente no Apoia-se e ajuda a gente no Pix. Às vezes pode parecer que não, mas esses dois instrumentos, essas duas ferramentas, as três, o like, o Apoia-se e o Pix, ajuda o nosso trabalho demais, tio, e ajuda a gente a manter vídeos todos os dias para vocês. Forte abraço, fui, valeu, um abraço do Alejo, onde for que o senhor esteja.